Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramada sobre todos. É a nossa oração neste momento, é o nosso pedido a Deus sobre a vida de cada um que está nos ver ou vai nos ver em determinado tempo. Hoje já é quinta-feira, estamos a avançar na semana e também estamos a avançar para chegar ao final do mês de outubro. Amanhã é o último dia do mês, dia 31 de outubro, o dia em que a comunidade cristã protestante, ou chamada evangélica, celebra a Reforma Protestante. Quem sabe amanhã eu fale alguma coisa a respeito disso. Muito bem, ontem também à noite, quarta-feira, nós temos aqui o culto de oração e estivemos orando por alguns irmãos e irmãs que nos deixaram aqui nos comentários pedido de oração, e assim também estivemos orando por cada um de vocês e continuamos deixando em aberto. Se você quer um pedido de oração, pode deixar aqui no comentário do vídeo e vamos estar sempre orando por aqueles que nos pedem oração. Orar é interceder, orar é buscar a Deus, orar é colocar diante do Senhor as nossas situações. E a palavra do Senhor diz que nós devemos orar uns pelos outros. Sim, devemos, como uma comunidade em Cristo, buscar o Senhor em prol daqueles que necessitam. Muito bem, hoje eu gostava de falar um pouco a respeito de uma vida em Cristo, ou como Cristo veio nos trazer essa ligação novamente com Deus. E o texto que vou usar aqui está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e no versículo 13 ele diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, eu gostava aqui de pontuar algumas questões que aparecem aqui nesta frase, para que nós possamos entender mas agora, quando é isto, né? Vocês, quem são, né? Estavam longe de quem? Foram aproximados de quem? Tá bem? Muito bem, a palavra do Senhor, que é a nossa norma, a nossa regra de fé, a sola escritura, que é um dos temas da Reforma Protestante, ou seja, nós cremos somente nas Escrituras e nos orientamos pela Escritura, ela nos diz, no livro de Gênesis, que Deus, quando criou o homem e a mulher e todas as demais coisas que existem, animais, pássaros, firmamento, mares, enfim, árvores, tudo foi criado por Deus. Deus então criou o homem e a mulher, e Deus se mantinha muito próximo desse casal quando ele estava instruindo esse casal. E diz a palavra do Senhor que ele, pela virada do dia, falava com o homem, ou seja, havia realmente uma aproximação muito grande. Mas o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus numa norma que o Senhor havia estipulado, que era que ele não deveria tomar de uma determinada árvore, do fruto daquela árvore. E o homem desobedeceu. E por causa da desobediência, uma série de infortúnios sobrevém ao homem, como a morte, que é o principal deles, também como as dores, as enfermidades, as frustrações, as tristezas. Ou seja, tudo isto vem em decorrência do pecado. Mas, talvez, o que mais choca nesta questão é que há um rompimento de relação entre o homem e Deus. Deus se afasta do homem. Eu sempre gosto de pensar que é o homem que se afasta de Deus, porque ele é que desobedeceu. Mas Deus se afasta do homem. E isto é representado no tabernáculo, ou no templo, por uma
cortina, por um tecido que separava um lugar chamado Santo dos Santos dos demais lugares. Ou seja, estava ali formado uma separação. O homem agora estava debaixo da ira de Deus. Deus está irado com o homem. Deus está irado com o homem. Porque porque o homem, então, praticou este ato de desobediência. Então Paulo diz que mediante Cristo, esse mas agora é neste tempo, após a morte de Cristo, ele veio para satisfazer as exigências de Deus que o homem não pode satisfazer. Então Cristo satisfez as exigências de Deus. O tema é muito complexo, não vamos abordar aqui neste vídeo, mas diz a palavra do Senhor que ao gritar na cruz está consumado, ou está pago, ou está cumprido, este véu que separava, essa cortina que separava o Santo dos Santos, que seria o lugar onde Deus estava representado, e o lugar onde o povo estava, ela se dividiu, ela se rasgou, simbolizando então que aquela cortina já não separa mais. Então, não há mais algo separando o homem de Deus. Mas a distância, ou seja, a separação, ela continua, a menos que Cristo seja o elo de ligação entre o homem e Deus. Ele é o elo de ligação entre o homem e Deus. Então Paulo diz, mas agora em Cristo Jesus, ou seja, ele está a dizer que você agora pode ter novamente aquele relacionamento próximo com Deus, aquele relacionamento entre pai e filho, aquele relacionamento de literalmente falar diretamente com Deus, porque antes era através dos sacerdotes. Tem algumas religiões, inclusive, que ainda mantêm essa questão de achar que você tem que falar através de um sacerdote. Mas o que nós cremos, e a Bíblia nos diz isso, é que é em Cristo, é através de Cristo, nós podemos nos achegar a Deus, nós podemos falar diretamente com Deus. Então Paulo está dizendo, mas agora em Cristo Jesus, agora vocês, quem são vocês? Os ímpios, todo mundo, todo aquele que está longe de Deus, o mundo todo, toda a humanidade. Então ele está a dizer que agora em Cristo Jesus, todos que antes estavam longe, ou seja, estavam afastados de Deus, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, se você está longe de Deus, ou seja, se você ainda não tem um relacionamento com Cristo, você ainda está distante de Deus, embora o meio da aproximação já esteja sendo oferecido. Cristo morreu na cruz para nos aproximar a Deus, para nos tornar amigos de Deus. Cristo morreu na cruz para receber nele, a ira de Deus que estava sobre nós. Cristo morreu na cruz para nos dar vida, como diz o próprio Paulo em Efésios aqui, para nos dar vida. Então, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, você que ainda não teve um encontro com Cristo, você precisa fazê-lo, porque senão você continua, vamos dizer assim, espiritualmente distante de Deus. Distante de Deus. E Deus, ele quer se aproximar de você, porquanto ele mandou o seu filho para morrer na cruz por nós. Esta é uma verdade que nos enche de alegria e que nos enche de esperança. Paulo diz que agora, então, nós estamos nos aproximando, ou estamos próximos de Deus pela morte de Cristo, pela morte de Cristo. Talvez você esteja vagando, que é o que muitas vezes acontece com as pessoas, estão vagando no mundo,
sem Deus e sem Jesus. As pessoas estão vagando no mundo perdidas, sem esperança. Cada vez mais a humanidade, ela está a viver dessa forma, sem esperança. Então acabam buscando nos prazeres da carne algum entretenimento, alguma alegria, mas são alegrias momentâneas e passageiras. Momentâneas e passageiras. E que muitas vezes desagradam a Deus. Desagradam a Deus. O que você que está a me ouvir precisa literalmente é de Jesus na sua vida. O que você precisa é um encontro com Jesus. Esse encontro vai aproximá-lo ao Pai. A cruz é o meio de ligação entre o homem e Deus. E agora, como eu estou próximo de Deus, eu posso falar com Deus. Eu oro a Deus e a minha oração é recebida por Deus. A minha oração é ouvida por Deus. E diretamente Ele vai nos responder. Talvez não de uma forma como nós gostaríamos. Você pode pedir, por exemplo, qualquer coisa a Deus, mas Ele sabe o que é melhor para você. E Ele sabe também que muitas vezes nós pedimos coisas para o nosso deleite, para o nosso gozo. E tudo que nós devemos pedir ao Senhor deve ser para a glória de Deus. Mas o importante é que agora, em Cristo, este caminho foi encurtado, nós fomos reaproximados. Foi tirada a inimizade que havia com a humanidade. Deus se torna novamente amigo do homem. E agora nós podemos gozar a alegria da esperança, sabendo que em Cristo nós também ressuscitaremos. Sim, nós morreremos um dia, mas em Cristo, quando estamos em Cristo, nós ressuscitaremos, nós viveremos eternamente com Cristo. E é assim, nessa esperança, nessa certeza, que agora eu estou próximo de Deus. E eu gosto muito de pensar que mesmo na morte, a morte para o cristão, como diz Paulo, ela é lucro, porque na morte nós estamos com Deus. Vamos diretamente a Deus. Isso é tão bom, porque estamos aproximados de Deus. Qual a distância que você se encontra do Senhor? Qual a distância? Está difícil de percorrê-la? Talvez porque você esteja percorrendo-a com suas próprias forças, da sua própria forma. E o caminho para encurtá-lo chama-se Jesus Cristo. Deus abençoe, sou o pastor Vitor Cordeiro e quero novamente pedir, se possível, que você também compartilhe. Muitas pessoas estão longe de Cristo. Muitas pessoas, inclusive, que um dia já experimentaram a Cristo, no sentido de que um dia já se colocaram diante do Senhor e hoje estão afastados do Senhor. É tempo de voltar a casa. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos novamente aqui. Deus abençoe, uma excelente quinta-feira.